Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos falar de titulação. Não é legal? Titulação, a gente vai ter um titulante e um titulado. Guga, tá bem, eu sei que a titulação vai ter um titulante e um titulado. Mas o que é ser titulante e o que é ser titulado? Ah, boa pergunta. Então, antes, vamos falar o que é titulação. Pessoal, titulação nada mais é do que uma reação química de neutralização. Eu tenho geralmente o quê? Um ácido e uma base. Então, é uma técnica que a gente utiliza para determinar a quantidade de matéria, o mol, né, de uma amostra. Então, o titulante é a minha solução conhecida e o titulado é a minha solução chamada de solução problema. Exatamente. Então, a partir de uma solução conhecida, a gente consegue determinar a quantidade de matéria da minha solução problema. Isso também é chamado de volumetria. Então, a titulação serve para determinar, pessoal, de maneira bem precisa, tá? A quantidade de uma substância que a gente tem para que a gente possa determinar a sua concentração. Outra coisa, ao titulado, quando a gente tem um titulado, a gente adiciona nele uma substância chamada indicador. Você já deve ter ouvido falar do indicador, pode ser de repolho roxo, fenolftaleína. O indicador, ele geralmente, aqui nesse caso, né, vai ser um indicador ácido-base, que ele muda de cor, pessoal. O indicador, ele indica o momento que se deve parar a titulação. Por quê? Quando ele mudou de cor, indica o ponto final, ou chamado ponto de viragem. Esse pontinho aqui, ó, esse ponto de equivalência, também chamado de ponto de viragem. Quando ele muda de cor, é porque houve a neutralização. Aqui, olha, o ponto de viragem já é em outra quantidade de pH. Olha bem, entenda isso, tá? Quando você tem uma titulação, você tem que fazer o ponto de viragem indicar se a solução está ácida, básica ou neutra. Guga, como assim? Olha, imagine que eu tenho aqui, né, a escala de pH, onde pH mais pOH é igual a quanto? A 14. Isso a quanto? A 25 graus. Então, ó, de 0 a 7 e de 7 a 14, a gente pode determinar que de 0 a 7 o meio é ácido, em 7 o meio é o que, pessoal? Neutro. E acima de 7 o meio é básico. Olha, esse primeiro gráfico começou ácido e olha, ao tempo que a gente vai percebendo, está aumentando o pH. Então eu estou colocando uma base, exatamente. E a viragem, a neutralização ocorreu em 7. Então aqui eu tenho um ácido forte e uma o que, pessoal? E uma base forte. Hum. Já no segundo exemplo que a gente está dando aqui, olha, eu comecei lá em cima, eu comecei com uma base e fui pingando quem? Fui pingando o ácido, ó. Eu vou pingando o titulante. Então, como eu estou fazendo com que o pH diminua, é porque eu estou pingando um ácido nele. E o ponto de equivalência foi 5. Se o ponto de equivalência foi menor que 7, ponto de equivalência é o ponto de viragem, né? Isso indica que eu tenho um meio que ácido. Então, o ácido dessa titulação, ele foi forte e a base foi uma base fraca. Tanto é que quando eles neutralizaram, o meio ainda continuou ácido. Então, pessoal, temos que fazer o quê? Para fazer uma titulação, a gente deve anotar a concentração da solução titulante, né? Anotar o volume do titulado, e aí você vai ver o momento que eles vão o quê? Vão mudar de cor. Nesse ponto de equivalência, no ponto de equivalência, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o número de mol de H+, é igual ao número de mol de OH-. Então, pessoal, isso aqui é uma titulação. Guga diz, e o cálculo, como é que eu faço? Ah, é legal. Pessoal, olha,
Imagine que eu tenho aqui um monoácido HCN com NaOH, por exemplo. Vai dar quem? Cianeto de sódio, né? E água. Nesse tipo de reação, a proporção é 1 para 1. Então, o número de mol do ácido é igual ao número de mol da base. Guga, e aquela formulazinha, hein? Ah, sei qual é. É porque, olha bem, o que é molaridade? Molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, é o número de mol do soluto pelo volume da solução em litro, né? Então, eu posso dizer que o número de mol passa para cá, né? Molaridade vezes volume. Então, é daqui, ó. Se eles são iguais, molaridade do ácido, volume do ácido, igual a molaridade da base, volume da base. Guga, mas se não for 1 para 1? Ótima pergunta. Se for, por exemplo, HCl com CaOH2, vai dar o que aqui? Vai dar CaCl2 e 2 de água, não é isso? Então, olha que legal, pessoal. Qual é a proporção aqui? A proporção aqui é 1 para 2. Então, o número de mol do ácido tem que ser igual ao número de mol da base. Só que eu tenho 2 do ácido para 1 da base. Então, para igualar, eu vou ter que ter quanto da base? Vou ter que ter 2. Não é verdade? Então, pessoal, uma maneira prática para você nunca errar é isso. O coeficiente do ácido você joga para frente da base. O coeficiente da base, que aqui no caso é 1, você joga para frente do ácido. E aí você consegue fazer a questão bem direitinha. Guga diz, e se for, por exemplo, aqui ó, H2SO4 e AlOH3, o que é que eu faço? Mesma coisa, veja, vai dar Al2SO4, 3, né, bonitão, e água. Aí você faz o quê? Lembre do balanceamento, ó, 2 e aqui na frente 3. Então, ó, quando faz isso, ó, molaridade do ácido, volume do ácido, molaridade da base, volume da base. Só que não está 1 para 1, não é verdade? Então, ó, o 3 do ácido você joga na frente da base. E ó, o 2 da base você joga na frente do ácido. Vê se não dá certinho, pessoal. Ó. Aqui, ó, quando você pegar 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então dá 6 para 6, que é 1 para 1. E aí você resolve a questão sem estresse. Vamos lá, então? Estão prontos para resolver a questão? Então vem comigo que a questão é muito legal. Olha que questão bonita, pessoal. Ele diz assim, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais chamativa, né? Um professor de química realizou a sequência representada a seguir em um laboratório. 40 ml de uma solução aquosa de NaOH. Olha aqui, ele me dá esse dado. Ó. Aqui eu tenho o quê? 40 ml de uma solução aquosa de NaOH, 10 molar. E ele diz que vai adicionar água até completar 100 ml. Vai adicionar água? Então ele vai fazer o quê? Ele vai diluir. É uma diluição. Aí eu venho para cá e faço, olha, pessoal, eu tenho 10 mols, 10 molar, né? 10 mols em 1 litro. Concorda? Mas eu não tenho 1 litro. Eu tenho quanto? 40 ml, que é 40 vezes 10 a menos 3 do litro, certo? Fazendo aqui, ó, isso vai dar 0,4 mol. Concorda comigo? Certo. Só que olha aí, pessoal. Aí ele diz para mim que adicionou água destilada 100 ml. Até chegar em quanto? Até chegar em 25 ml. Então vamos lá. Meu segundo momento, vou mudar de cor, é quando ele faz aqui, ó, essa diluição, onde eu digo que eu tenho quanto? Eu tenho 0,4 mol de NaOH e isso está em 100 ml. Olha aí, 100 ml, tá vendo? 100 ml. Não foi o que ele falou para a gente? Foi. Mas eu não quero em 100 ml, porque ele vai ficar com quanto no final da história? 25 ml. Então aqui é X. 25 vezes 4 daria 100. 100 por 1000, não é isso? Daria 0,1.
Por que 100 por 1000? Porque é 25 por 0,4, não é por 4, né? Então não é 100, é 10. E 10 por 100 dá 0,1. Entendeu? Porque eu fiz para ficar inteiro. 0,1 mol de NaOH. É o que eu tenho na minha pipeta. Aí o meu terceiro momento é o momento onde eu vou fazer exatamente a minha titulação. Agora é que é a titulação. Onde eu vou ter NaOH. E olha, pessoal, quem é o ácido? H2SO4. Então, ó, vai dar Na2SO4 e duas águas. A proporção é 1 para 2, né? 1 do ácido para 2 da base. Então, cuidado, tá? Quando tiver proporção, você vem direto e faz como? Olha, 1 mol de ácido, né? Você vai ter 1 mol de ácido sulfúrico. Enquanto, pessoal, quanto é a solução que ele diz? Olha para cá. 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Então, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, só que isso estaria em 1 mol por litro, que é 1000 ml, tá? Mas só que eu não tenho 1 litro, eu tenho quanto? 25. Como eu tenho 25, vai dar quanto, pessoal? Vai dar X. Quem é X? 25 dividido por 1000, 0,025 mol. Guga, acabou a questão? Não, a questão de titulação aqui é bem grandinha, tá? Porque, vê bem, pessoal, agora vamos terminar a questão fazendo a titulação. Então, aqui, ó, vou fazer aqui em cima, tá? Finalizando. Tá vendo? Todo mundo está acompanhando. Finalizando. O que é que eu tenho? Eu tenho. Qual é a proporção? 2 para 1, não é? Eu tenho 2 mols de NaOH para 1 mol de quem? De ácido sulfúrico. Não é isso? É. Mas eu tenho quanto de ácido sulfúrico? 0,025 mol. Então aqui eu vou ter X. Quanto é X? 0,05 mol. Guga, acabou? Não. Porque, olha, 25 da solução com 25 do ácido, o volume final, olha que pegada, era quanto? Quando eu juntei tudo, deu 50 ml. Então, 0,05 mol está em quanto? Em 50 ml. Que questão, hein, pessoal? Mas eu quero em 1 litro, porque a solução é para 1 litro. Vai dar X. Quem é X? 1 mol por litro de NaOH. E aí a resposta fica na letra D. E a questão é muito, muito bonita. A minha dica é que você refaça a questão pelo menos 2 vezes. Uma me ouvindo e uma você fazendo sozinho. Legal? Tenta, segue o canal, chama teus amigos, faz uma festa aí, me convida. Beijo.